Fala galera, seja muito bem-vinda a mais uma palestra aqui no nosso Summit Êxito. E agora no palco do Summit Êxito, se você gosta de tecnologia, vai aprender muito. Porque ele que é sócio aqui do Êxito e que inclusive toda a plataforma, tudo que você vê de tecnologia no Instituto Êxito, ele que criou e fornece gratuitamente pra gente, para que você possa assistir do conforto da tua casa e aprender cada vez mais. Ele é CEO da Edulabs, que criou todas as ferramentas que a gente usa no Êxito. Então agora no palco, o nosso gêniozinho Lucas Moraes. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Um prazer estar sendo apresentado por você, a nossa musa do Instituto Êxito. Parece. Que traz tanta inspiração pra gente e parabéns pela sua jornada, me inspira como empreendedor também. Obrigado, agora o palco é teu, arrasa aí. Obrigado. Olá, meu nome é Lucas Moraes, como a Carol já apresentou, eu tenho 25 anos, sou empreendedor desde os meus 17 anos e eu abandonei a faculdade para empreender. Não me orgulho muito disso, mas é a minha história, não posso negar. E eu sou apaixonado por tecnologia e sou apaixonado por educação, apesar de ter abandonado a faculdade. E hoje eu vou apresentar um pouco aqui para vocês o que para mim é inovação e o que é inovação disruptiva, né? E para você, o que é inovação? Já parou para pensar? A gente ouve muito falar sobre isso, né? Mas não existe um consenso sobre o que é inovação, principalmente no século XX, né? Então, no século XXI. Então eu vou trazer aqui um conceito bem básico, né? E vou voltar um pouquinho lá atrás na nossa história. Tem uma revista que eu gosto muito de citar, que ela diz que o que nos diferencia, né, da nossa espécie, das outras espécies do planeta, é a nossa capacidade de construir ferramentas que nos permite ir além do nosso limite biológico, tá? Então, por exemplo, os aviões, eles nos dão asas, nos permite voar. A gente não poderia fazer isso, a natureza nos impõe uma limitação, né? Os carros nos permitem viajar, então isso nos dá mais velocidade. E atualmente os computadores nos dão uma capacidade de processamento de dados maior do que a natureza também nos colocou como limite, né? Então isso é muito legal, isso somos nós, seres humanos, construindo ferramentas para que a gente possa ir além da nossa capacidade. E o que é inovação em 2020, né? Então, eu vou trazer um termo bem técnico sobre o que é inovação para a gente depois debater um pouco mais sobre essa teoria, né? Então, a teoria diz que inovação é a exploração de uma nova tecnologia ou de uma invenção. Então, a dúvida que eu fico sempre é, será que se o sócio do Steve Jobs, que criou o computador pessoal, tivesse apenas criado aquilo, né, e não tivesse um inovador para levar aquilo para o mercado, será que a gente teria hoje a Apple? Será que você teria um iPhone no seu bolso? Então, invenção e inovação são coisas totalmente diferentes, né? E a inovação é exatamente o processo de você levar uma nova tecnologia, algo que foi inventado, para o mercado e fazer com que isso transforme a vida das pessoas, né? E a inovação disruptiva? Poxa, se inovação é tudo isso, né? Se o ser humano é esse mamífero que consegue ir além das suas capacidades, o que é inovação disruptiva? Inovação disruptiva é a combinação de várias tecnologias que estão hoje, né, fazendo com que a gente possa viver uma revolução tecnológica. Então, basicamente, tecnologias como a inteligência artificial, a robótica e a blockchain realmente estão levando o ser humano para uma quarta revolução industrial. E para tentar tangibilizar isso, porque também muito se fala de revolução industrial, né, a quarta revolução industrial, vamos tentar analisar como é que foi essa jornada do ser humano em relação a essas revoluções, né? Então a gente teve a primeira revolução industrial, que foi lá no século XVII, onde a gente teve a máquina a vapor, tá? Então naquela época a gente não conseguia se locomover tão rápido usando a combustão. E isso foi realmente uma transformação tão significativa que até hoje nós temos trens e os aviões ainda utilizam, né, a combustão para poder se locomover. A segunda revolução industrial foi a eletricidade. E caraca, como a gente usa a eletricidade hoje, né? Parece que faz tão pouco tempo que isso foi criado, olhando a linha do tempo do ser humano, mas eu não consigo imaginar a nossa vida sem eletricidade. A gente não poderia estar fazendo esse evento aqui para vocês, entregando esse conteúdo através da internet, se não fosse a eletricidade, né?
E a terceira revolução industrial foi a computação. Então a gente viveu isso também recentemente, né? Quando foi criado os microcomputadores, o celular, as redes sociais. E agora a gente está vivendo a quarta revolução industrial, onde tudo vai ficar inteligente, né? Então a sua geladeira é inteligente, o carro vai ser inteligente, o seu computador é inteligente, o seu smartphone é inteligente. Hoje você já possui no seu bolso um computador muito melhor do que o seu avô poderia comprar, ou se ele tivesse capacidade na empresa dele de comprar naquela época. Então, no seu bolso, você possui uma máquina que é 100 vezes mais potente do que a melhor máquina da revolução passada, né? Isso é fantástico, isso brilha o meu olho e é por isso que eu sou tão apaixonado por tecnologia. Então, essa quarta revolução industrial, que a gente chama de 4.0, ela vai mudar todos os conceitos que a gente entende sobre a vida em sociedade, e eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira mais rápida através de um vídeo, porque senão eu ia demorar muito tempo para poder explicar. Pode passar, por favor? Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa.
A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde! Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade e quando não estão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos, e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano, ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando $10 na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Sejam bem-vindos à 4ª Revolução Industrial. Isso é um compilado de algumas das tecnologias que estão realmente fazendo a diferença no nosso dia a dia. E o mais legal, esse vídeo é de 2017. Então, em 2017 a previsão era que essas tecnologias já estivessem funcionando em 2020. E eu mesmo fiz essa análise, mais de 90% do que está nesse vídeo já está acontecendo hoje. Então, isso é revolução industrial, isso é a 4ª revolução industrial e isso é inovação disruptiva, tá? Então, só agora voltando aqui, né, na nossa linha do tempo, dentro da 4ª revolução industrial, uma coisa também vem acontecendo muito mais rápido, que é a reciclagem de negócios e empresas, né? Então, para quem viveu aí a época das locadoras, eu tenho uma irmã de 15 anos que ela não sabe o que é isso. Se você perguntar para ela o que é Blockbuster, ela não faz a mínima ideia. E eu fiz esse teste, perguntei para ela e vi que ela realmente não tinha nenhum parâmetro do que era isso. E eu lembro disso, eu tenho 25, então olha o gap de 10 anos para uma geração esquecer o que é locadora, né? Para ela não faz sentido você rebobinar uma fita, você ter que devolver a fita em um lugar, porque o vídeo eu posso ver quantas vezes eu quiser, eu não pago para ver, enfim.
Então, eu trago aqui um conceito bem bacana para você que é empreendedor, para pensar, que é o leapfrogging. O leapfrogging é o tempo que, por exemplo, a Blockbuster teve para poder reagir à inovação da Netflix. E ela não reagiu. Então, o fim foi trágico, né? Uma empresa que é uma empresa global evaporou em alguns anos. Então, se você é empreendedor e você vive na quarta revolução industrial, você precisa pensar que a sua empresa todos os dias precisa se reinventar. Senão vai vir alguém e vai fazer isso por você e vai tomar o seu lugar. A competitividade aumenta conforme a tecnologia fica mais escalável. A competitividade aumenta conforme a tecnologia fica mais acessível. Então hoje qualquer pessoa pode criar um aplicativo utilizando a inteligência artificial do Watson. Isso vai aumentar a competitividade, isso vai fazer com que mais empresas como a Netflix dominem mercados que antes eram dominados há muito tempo, né? O Airbnb, como o vídeo falou, ele demorou 4 anos para ter mais números de quartos do que o Hotel Hilton, né? Que é uma rede global. Então, essa evolução ela é muito mais rápida, então a possibilidade da sua empresa também morrer ela é muito mais rápida. E é por isso que a inovação disruptiva ela necessita uma mudança de mindset do empreendedor nessa nova era. Bom, e como pode, né, uma empresa tão pequena, uma startup que nasceu numa garagem, conseguir dominar um mercado tão consolidado para uma empresa global e em poucos anos essa empresa simplesmente sumir? É o poder da inovação disruptiva. E eu sou empreendedor na área de educação, como eu falei no começo, eu sou apaixonado por educação e por tecnologia. Então eu estudo todos os dias as tendências e as tecnologias que estão emergindo nesse mercado. Eu tenho uma empresa que desenvolve tecnologias disruptivas para a educação, para escolas, para universidades, e eu vivo todos os dias essa revolução. E eu sinto a responsabilidade de acelerar essa revolução, porque eu acredito que a educação ainda não acompanhou a velocidade que a ciência e a evolução tecnológica está acontecendo nas nossas vidas, né? Então hoje você pede comida pelo seu celular, você faz tudo pelo seu celular, mas a escola ainda está realmente atrasada na utilização dessas tecnologias, e a minha missão é conseguir ser um catalisador desse processo, né? E isso aconteceu antes da pandemia, né? A gente falando de tudo isso antes da pandemia. Com a pandemia, as coisas realmente mudaram como um todo, principalmente para a educação, né? Então, aqui eu tenho um mapa que mostra qual foi o impacto da pandemia nos alunos, né? Mais de 1 bilhão de alunos foram impactados nessa pandemia. Então, você imagina que as nossas crianças ficaram sem a capacidade de aprender novas habilidades, sem a capacidade de interagir com o professor, sem a capacidade de aprender novas ferramentas para ir além da sua capacidade biológica. Mas a tecnologia estava ali para nos ajudar nesse momento tão difícil e o mundo não parou em relação à educação. Apesar das escolas não quererem, né, esse ensino remoto agora, antes da pandemia, isso não era uma tendência, principalmente no Brasil. Por exemplo, era proibido você ter ensino remoto em educação básica, falando de escolas, né? As escolas foram obrigadas a apertar o botão reset, né? Não foi por uma opção, elas basicamente foram obrigadas a fazer isso, porque senão não iam ter aulas, os seus alunos iam realmente ficar sem aula e iriam perder o ano, então essa não era uma boa opção. Então elas acabaram aderindo à tecnologia, né, ao ensino remoto, e muito se fala de ensino remoto e educação à distância, né? Qual a diferença do ensino remoto e da educação à distância, tá? O ensino remoto é o que a gente está fazendo aqui agora. Você está assistindo a um evento online, né? Eu não estou interagindo fisicamente com você, mas estou passando o meu conhecimento para que você possa aprender um pouco mais sobre esse tema. O que é a educação à distância? A educação à distância é o que a gente está acostumado a ver nas faculdades de EAD, né? Onde você acessa um portal de aprendizagem, você é livre para poder fazer no seu tempo, você não precisa estar naquela hora ali para estar falando com o professor. Então a gente chama de autoinstrucional, né? O aluno ele é quase um autodidata, ele escolhe o horário, ele consegue fazer a sua gestão da aprendizagem pela plataforma. Então ensino à distância e ensino remoto são coisas totalmente diferentes. E o problema é que as escolas enxergaram que o ensino remoto era a mesma coisa que o ensino à distância, né? Então,
Hoje a gente tenta brigar para que as escolas enxerguem que ensino remoto não entrega o nível de aprendizagem que uma sala de aula presencial entregava antes. Então é preciso você simular outros processos, né, acadêmicos, pedagógicos, que o ensino remoto não é possível, tá? Então, hoje a gente desenvolve tecnologias para que essas escolas possam entrar na educação 4.0, reagir à pandemia, criar a sua própria Netflix da educação e entregar esse conteúdo online para o seu aluno em casa de forma remota ou autoinstrucional, né? Mas eu não vou ficar falando das minhas ferramentas aqui, eu trouxe isso só para vocês entenderem que hoje é o que nós temos em relação à inovação disruptiva na educação. Tem muito ainda para evoluir, né? Mas isso é só a ponta do iceberg. Então o que a gente está vendo em relação a ensino remoto, o que a pandemia causou e os professores tendo que reagir a isso, é só a ponta do iceberg quando a gente fala de educação disruptiva, tá? E para tentar tangibilizar isso para vocês, eu vou trazer aqui um case, né, que é a Escola 42. Ela é considerada a escola mais inovadora do planeta. Ela foi criada na França, mas já tem bases aqui em São Paulo. E o que vai mudar, né, principalmente depois dessa pandemia? O que muda nas escolas e nas universidades em relação à inovação disruptiva, tá? Literalmente tudo, pessoal. Tudo que a gente conhece como modelo, como rotina, como processo de educação já mudou e vai mudar em todos os aspectos, né? Por exemplo, nessa faculdade, nessa escola, você não tem vestibular. O processo de seleção ele é feito através de um desafio de tecnologia. Então, os grupos eles precisam se unir para criar um projeto, tá? E você não tem disciplinas também. Quando você é aprovado, basicamente as suas disciplinas estão vinculadas a ações, é tudo baseado em projeto. Então, para você se formar, você precisa fazer aquele projeto ter 100% de sucesso, né? Ela é uma escola voltada para ensino de programação, de tecnologia, tá? E basicamente tudo é gamificado. Então o processo de você iniciar no vestibular, o processo de você ir para o segundo bimestre, segundo semestre, é totalmente gamificado, tá? E ela tem algumas características que realmente é bem intrigante, né? Uma delas é que você não tem professor nessa escola. Como assim, né? Você não tem professor? Basicamente, ela entendeu que os alunos, principalmente nessa área de tecnologia, eles se auto-ensinam. Então, você não necessita de um detentor do conhecimento. Todo mundo tem um objetivo, né, de aprendizagem, todo mundo está ali para criar um projeto, principalmente de tecnologia, e necessita de algumas habilidades. A plataforma é gamificada e ela faz o match entre os alunos. Então, um aluno que é bom em programação X ensina o outro que não tem aquela habilidade, tá? Então, por isso eles não têm professores, porque todo mundo é professor e todo mundo é aluno. Já pensou que fantástico isso? Você poder aprender ao mesmo tempo que você ensina, né? Outra coisa muito fantástica dessa escola, ela fica aberta 24 horas, 7 dias por semana. Você não tem horário para poder ir para a aula. Você não tem salas de aula. Então, essa é uma outra coisa fantástica, né? A gente lembra da escola como aquele lugar fechado, com as cadeiras. Na Escola 42 você não tem mais isso. Você tem um espaço aberto, 24 horas aberto, né? Com cadeiras e tecnologia disponível, impressora 3D, computadores, e os próprios alunos se ensinam e fazem suas dinâmicas em grupo, se auto-organizam, né? Isso é fantástico, pessoal. Outro modelo muito intrigante da Escola 42, ela é 100% de graça. Por quê? Né? Basicamente, eles entenderam que o modelo de entrega de profissionais para o mercado estava errado. Então, eles inverteram o processo. Em vez de cobrar do aluno, né, para pagar a faculdade, para se formar, para ter um diploma, para aí sim ele procurar um emprego, o que eles fazem? Né? Eles já se conectam com as grandes empresas de tecnologia que estão procurando esses empreendedores, esses programadores, esses talentos da tecnologia, e você faz o curso de graça porque a própria escola garante que em 6 meses você vai ser contratado e ganhar um salário de pelo menos $5.000. Então, como ela tem essa garantia de que o conteúdo dela é muito bom, ela pode dar o conteúdo de graça, ela dá o curso de graça, e quando você é contratado por essa empresa, você paga o curso.
né? Então a gente chama isso de quase sucesso na carreira do aluno. Então a educação pode ser de graça, a educação pode ser de qualidade e de graça, desde que ela seja inovadora, desde que ela tenha um modelo de negócio inovador, né? E as empresas, né, que estão procurando esses talentos, para ela é ótimo, porque ela acaba ficando um pouco mais próxima desse profissional e ela já está esperando esse profissional sair quando ele se formar nessa escola, né? Então ele não pega um diploma e vai procurar um emprego, ele se forma e ele já está contratado automaticamente, né? Outra questão muito bacana é que os alunos que estão ali, eles não estão procurando um diploma, né? Os alunos ali estão procurando ou criar um projeto de tecnologia e ter sucesso naquilo, empreender um projeto de tecnologia, ou eles estão procurando ser contratados por uma grande empresa de tecnologia. Então, basicamente, eles não precisam do diploma, porque as grandes empresas de tecnologia não pedem mais o diploma, né? Você tem outros processos seletivos para poder contratar. O Google já faz isso, o Facebook já faz isso, a Apple já faz isso. Então, basicamente, esses alunos não querem um diploma, eles querem ser contratados, é um objetivo mais claro, né? E eles até ganham um certificado para cada ciclo de aprendizagem que eles passam, né? Mas é o que a gente chama de nanocertificado, não é um diploma de 4 anos, é um nanocertificado de uma aula que você fez em 2, 3 dias e valida que você tem aquela habilidade. Então, essas empresas de tecnologia, elas procuram não mais pelo currículo, elas procuram por essas badges, por essas conquistas, por esses nanocertificados. Poxa, então a gente não tem mais diploma e quem está fazendo faculdade está pelo caminho errado? Não, não é isso. Mas principalmente no mercado de tecnologia isso vai mudar muito. Então, eu, por exemplo, não contrato mais programadores olhando para currículo. Eu já contrato perguntando quais são os nanocertificados que ele possui, porque ele pode aprender uma nova linguagem de programação em uma semana. Mas para essa linguagem de programação que nasce hoje, chegar numa faculdade, ela vai levar pelo menos 5 anos. Então imagina você ficar 5 anos esperando uma linguagem de programação chegar na faculdade para poder aprender. Significa que daqui 5 anos essa linguagem de programação já ficou totalmente defasada, já tem outra que tomou o lugar. Então eu já não contrato mais por currículo, eu não olho mais currículo, né? E eu acredito realmente que a educação online, a educação livre, pode trazer profissionais muito mais qualificados do que a gente tem hoje entregue pelas faculdades tradicionais. E como é que a gente valida que esse nanocertificado não é uma fraude? Como é que o contratante, né, valida que aquele profissional tem aquele conhecimento? Bom, tecnologia. A gente usa a tecnologia para validar os certificados. Então, para quem não conhece a blockchain, eu recomendo fazer uma pesquisa, né? Não vou aqui entrar em detalhes porque é muito técnico, mas a blockchain ela está sendo conhecida como a evolução da internet. E, poxa, a internet realmente foi uma inovação disruptiva, mudou tudo como a gente conhece. Então, a blockchain, para ser considerada como a evolução da internet, é porque ela realmente tem muito para entregar para a gente. E essa, de validar um certificado, de dar garantia para o contratante que esse aluno que fez um curso online tem aquela habilidade, é uma das possibilidades que a blockchain tem para entregar para a gente, né? Muitos conhecem apenas a blockchain em relação ao Bitcoin, mas o poder computacional que a gente está falando aqui vai mudar as nossas vidas em todas as áreas e nosso cotidiano também, né? Bom, pessoal, era isso. Queria trazer um pouco desse overview das tecnologias presentes e emergentes na nossa vida e agradecer a oportunidade do Instituto Êxito de estar podendo passar esse conhecimento para vocês. Parabéns e aproveitem o evento. Obrigado. Que sensacional! A gente sempre aprende muito com você. Muito obrigada, Lucas, por compartilhar aqui com a gente. Obrigado. Eu queria só provocar um pouquinho, que você contasse para o pessoal que está nos assistindo aqui, quais são as ferramentas que o Instituto hoje tem que você desenvolveu, né? Que são tão importantes e que qualquer pessoa que está em casa vai poder acessar também. Legal. Bom, então a gente desenvolveu primeiro a Netflix do empreendedorismo para que os cursos desses sócios e empreendedores estejam lá disponível para qualquer pessoa, a qualquer momento, assim como a Netflix, né? Então você encontra cursos da Carol Pfeiffer, cursos do Jean Guiadinins, cursos dos maiores empreendedores do Brasil de graça no modelo Netflix, né? Ou seja, um modelo mais cool, né? Porque Exato. Curso a galera já acha que é chato, que vai ser aquela plataforma complicada, difícil. Exatamente. E na Netflix ninguém precisou de um manual para aprender a mexer, né? Exatamente. Então é só ligar lá e começa a funcionar. Exatamente, Carol. E o mais legal, agora a gente está colocando inteligência artificial na plataforma
para que ela recomende cursos de acordo com o seu perfil empreendedor. Então, conforme você vai pesquisando e algumas perguntas que a gente faz no começo do cadastro, a gente consegue te recomendar os cursos que você precisa naquele momento. Então, é uma novidade que a gente está lançando também e que aproxima mais a gente da Netflix, porque ela faz isso também de acordo com as suas preferências, né? Perfeito. E o que mais? E o segundo aplicativo que a gente desenvolveu foi um Uber da educação. Ele basicamente conecta quem quer aprender empreendedorismo com quem quer ensinar. Então, a Carol dá aulas e mentorias de graça sobre investimentos através do aplicativo e quem quer aprender um pouco mais sobre isso pode acessar, agendar uma mentoria na agenda da Carol e assim que ela aceita, abre um chat para que vocês possam entrar em contato e agendar essa mentoria, ou seja, ela presencial ou online, né? Agora a gente só está fazendo online, claro. Mas antigamente era possível você se encontrar em um coworking ou algum espaço físico para poder fazer essa mentoria, e é o que a gente chama da educação livre, Carol. Perfeito. Tem mais novidades que vão surgir aí para o êxito? Sim, tem mais novidades. A gente está desenvolvendo também uma versão do aplicativo de conteúdo que permite você aprender, assim como o Duolingo, não sei se você já conhece o Duolingo, claro. Mas a gente vai gamificar o conteúdo do êxito para que jovens possam se engajar um pouco mais com o conhecimento de empreendedorismo e da mesma forma que o Duolingo faz, né, pequenas atividades de aprendizagem, a gente acredita que o microlearning, né, a aprendizagem através de pílulas de aprendizagem seria o próximo passo do nosso conteúdo. Que bacana. E olha, pessoal, que ponto bem importante, hein, que o Lucas está colocando aqui. Além de toda essa tecnologia que ele disponibiliza hoje para o Instituto Êxito, uma forma bem inteligente dele conseguir divulgar também em todas as plataformas e tudo mais, é ele fazer parte, né? Então tem uma causa, ele ajuda o Instituto a crescer e ajuda a ter uma tecnologia inteligente e, é claro, ainda faz negócios porque tem grandes empresários aqui. Com certeza. Fica com esse insight se você é empreendedor, porque com certeza você vai fazer a diferença na sua vida se você achar uma causa, um propósito, desenvolver algo incrível e ainda se conectar com pessoas que possam aí ser seus clientes, seus fornecedores, ou seja, seus parceiros de negócio. Lucas, mais uma vez, obrigado por tudo que você faz pelo Instituto e por essa aula que você deixou aqui pra gente hoje. Obrigado. Gratidão pela oportunidade, Carol. Pessoal, e não sai daí que a gente continua aqui no summitexito.com.br. Chama mais gente pra cá, chama todo mundo, porque quanto mais pessoas aprenderem, mais rápido a gente muda o nosso país. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo na próxima palestra.